Melhor horário para postar no Instagram. Se você tem essa dúvida, né, você está se perguntando qual que é o melhor horário para eu postar no Instagram, o horário que vai me dar mais engajamento, eu vou falar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre o melhor horário para postar no Instagram. Então, indo direto ao assunto, como que funciona o Instagram para você entender qual horário influencia ou não na sua postagem. Quando você faz uma postagem, o algoritmo do Instagram, ele vai pegar essa sua postagem e vai distribuir para uma amostragem de pessoas. Então, se você já tem um número considerável de seguidores, ele vai pegar esse post e vai mostrar para uma parte dos seus seguidores. Se você ainda não tem muitos seguidores, ele vai pegar esse conteúdo e vai mostrar para uma parte da audiência do Instagram que possa gostar do seu conteúdo. E aí, quando ele distribui esse seu post para essa parcela, é uma amostragem de pessoas, ele vai avaliar como está sendo o engajamento inicial, né, das pessoas. Como que as pessoas estão interagindo com esse seu post. E aí, como que funciona isso? Ele mostrou o seu conteúdo para uma amostragem de pessoas e ele vai avaliar. Essas pessoas que eu estou mostrando o conteúdo, sejam seus seguidores ou não, elas estão interagindo? Essa amostragem inicial está interagindo, está engajando com esse conteúdo? Caso essa amostragem inicial esteja engajando, o Instagram ele vai mostrar para mais pessoas. Você tende a ter mais alcance. Então, por isso que o horário que você posta tem sim relação com o seu alcance ser melhor ou pior. Porque se você posta num horário que você não vai ter tanta interação ou as chances de interação são menores, pode ser que o seu post ele não tenha tanta repercussão. Mas isso não é uma regra, tá? Isso não é o único fator que é levado em consideração. Daqui a pouco eu vou falar sobre as estratégias para você entender o contexto de uma forma mais ampla. Mas assim, o horário que você posta, ele pode sim influenciar em você ter mais ou menos engajamento, justamente por esse comportamento do algoritmo. Ele vai pegar uma amostragem de pessoas, mostrar o seu post logo nos primeiros momentos ali que você postou e fazer essa avaliação. Beleza, eu tive bom engajamento. E o que significa ter bom engajamento? Hoje, uma das métricas mais importantes é a retenção. É o tempo que a pessoa fica ali no seu conteúdo. Então, só para você ter uma ideia de comparação. Se uma pessoa viu o seu post e ela curtiu o seu post e rolou para o próximo, ou seja, ela ficou ali 3 segundos, ela olhou e falou, vou curtir, mas ela nem leu, ela não passou um tempo naquele conteúdo, ela só curtiu, isso tem muito menos peso do que uma pessoa, por exemplo, que ficou lendo o seu conteúdo, leu a legenda, leu a informação, assistiu o seu vídeo, ela teve tempo naquela postagem, mas ela não comentou, não curtiu, não compartilhou. Mas o tempo que ela ficou no seu post, ele tem muito mais relevância do que o fato de uma pessoa ter curtido, mas não ter passado tanto tempo naquele post. Então o tempo de retenção é a métrica hoje mais importante, não só do Instagram, como de qualquer rede social, porque as redes sociais, elas querem que os usuários passem mais tempo lá dentro e o post que conseguir fazer com que aquele usuário permaneça mais tempo, esse post vai ser recompensado, né? Ele vai ter uma nota alta ali pro algoritmo para ele ser recomendado para mais pessoas. Beleza? Então, além da retenção, tem também, né, o engajamento de like, né, curtida, salvamento, compartilhamento, comentário. Todos esses engajamentos, eles têm um peso, eles são importantes. Então, o post que você acabou de fazer um post, ele já teve vários likes, ele já teve comentário, já teve salvamento, compartilhamento. Tudo isso conta para que o algoritmo entenda se aquele post é bom ou não e se ele vai mostrar para mais pessoas e o quanto mais pessoas esse post vai alcançar. Então, esse engajamento ele é muito importante. Mas o engajamento de retenção, ele tem uma importância cada vez maior justamente porque eles levam em consideração o tempo que a pessoa está gastando, né, dedicando naquele post, mesmo que a pessoa não tenha feito nenhuma dessas interações aqui, beleza? Legal, então você fez a postagem, ela foi apresentada como uma amostragem de pessoas ali inicialmente, e as pessoas, você conseguiu ter um engajamento, você conseguiu ter a atenção das pessoas. Se isso acontece, o algoritmo vai te mostrar para mais e mais pessoas, e aí o seu alcance tende a ser muito maior. Beleza. Eu não tive um bom engajamento, o meu post apareceu, poucas pessoas interagiram, tive poucas curtidas ou não tive curtidas, as pessoas que estão vendo meu post, elas não estão ficando tempo nenhum ali, elas olham meu post, já rolam, ficam lá 2, 3 segundos no meu post e não tenho retenção, né, das pessoas. Caso isso aconteça, o Instagram ele vai reduzir o seu alcance. Dificilmente ele vai te mostrar para muito mais pessoas, porque as primeiras pessoas que viram já não tiveram interação, talvez não gostaram tanto do seu conteúdo, e aí você vai ter uma limitação de alcance, tá? Isso acontece sempre. Então, o engajamento que você teve no seu conteúdo é um dos principais motivos para que você consiga alcançar mais pessoas. E, dependendo do horário que você posta, isso pode ser acelerado ou não, mas só o horário não é o fator que define 100%, beleza? Legal, então, o primeiro ponto é a gente entender como que funciona o algoritmo para saber se o horário tem relação, né, tem relevância ou não. E como eu acabei de falar aqui, sim, se você tem um conteúdo bom que foi postado no horário que é mais propício às pessoas interagirem, isso pode te levar a ter mais alcance, o seu post repercutir mais, né, viralizar mais. Legal. Aí,
qual que seria o melhor horário então, né? Então aqui a gente tem dois pontos. Você já tem um histórico, né? Você já tem ali um Instagram há algum tempo, você já tem bastante seguidores, já tem bastante postagem. Se você já tem um histórico, você tem que ver qual que é o melhor horário dentro do seu perfil, né? Lá no seu perfil, quando você tem um perfil profissional, então é importante que você tenha, né, um perfil profissional, não um perfil pessoal. Quando você cria a conta no Instagram, tem como você criar como pessoal ou profissional. Então se você tem uma loja, se você tem um perfil profissional, você precisa habilitar ele como profissional para você ter acesso a várias outras informações, como por exemplo os insights. Então você, quando tem um perfil profissional, você tem ali os insights, que são as estatísticas do seu perfil, que mostra ali quantos seguidores você ganhou, quantas curtidas, quantos salvamentos, quantos compartilhamentos, qual que é o alcance da sua publicação, e dentro dessas métricas tem qual é o horário que você tem mais engajamento com a sua audiência por dia de semana. Então na segunda, o horário que eu tenho mais pessoas ativas ali no meu perfil, por exemplo, meio-dia, ou 18 horas. De terça-feira é às 3 da tarde. Então ele te mostra um gráfico ali, por dia de semana, quais horários a sua audiência, o seu público está mais ativo, mais conectado no Instagram. Por quê? Baseado nisso, você consegue saber, bom, as pessoas que gostam do meu conteúdo, que acompanham esse tipo de conteúdo, estão mais ativas em determinado horário. Então se eu postar nesse horário, eu tenho mais chances, né, das pessoas verem o meu conteúdo. Isso é verdade, porém, isso acontece que quando você posta nesse horário de pico, os seus concorrentes, né, as outras empresas, também estão postando no mesmo horário praticamente. Então você vai estar concorrendo com muito mais pessoas. Então daqui a pouco, nas estratégias, eu vou falar em relação a esse ponto. Então se você já tem um histórico, você consegue ver nas suas próprias estatísticas qual que é o melhor horário para você postar, baseado no horário que a sua audiência está ativa no Instagram. Beleza. Não tem histórico, comecei minha conta agora, ou eu comecei minha conta, mas eu tenho muito pouco seguidor, eu tenho poucas postagens. Qual que é o melhor horário nesse caso? Nesse caso, né, você tem que testar os horários que costumam ter mais pessoas ativas. E quais são esses horários? Das 8 às 10 da manhã, da meio-dia às 3 e das 18 às 22. Esses são horários que, independente do nicho, eles costumam ter mais pessoas ativas. Na verdade, o Instagram, ele tem pessoas ativas o dia inteiro. Então, se você pegar o Insights ali, imagina que você tem uma conta no Instagram já há muito tempo lá, e você vai entrar no seu relatório de Insights de horário, você vai ver que os horários, a barrinha de horário, ela é muito parecida. Tem pouca variação de um horário para o outro. Por quê? As pessoas estão ativas no Instagram o dia inteiro, mas tem horários que tem uma audiência um pouco maior. E costuma ser esses horários, né? Das 8 às 10, meio-dia às 15 e das 18 às 22. Então, se você ainda não está em histórico, você precisa postar, né, testar nesses horários para ver qual dessas três faixas de horário vão te trazer o melhor retorno até você conseguir criar o seu próprio histórico, né, criar as suas próprias métricas. Então esses são horários indicados, né, recomendados para você postar com base, né, na estatística de vários perfis, de vários nichos de mercado, beleza? Um ponto importante também está relacionado com dias da semana e fim de semana. Normalmente existe uma diferença de horários quando você posta em dia de semana e de fim de semana. Dependendo do seu público, no fim de semana você vai ter menos engajamento, menos alcance, porque o seu público não tá tão conectado no Instagram de fim de semana, ou no fim de semana ele só usa o Instagram de manhã e depois ele sai, vai fazer outras coisas e acaba não entrando mais no Instagram. Isso tudo depende do seu público e do contexto que você vai publicar. Então, para você publicar no fim de semana, você tem que saber o que o seu público costuma fazer de fim de semana, como que é o comportamento do seu público de fim de semana, para baseado nisso, você fazer uma postagem com contexto. Então, por exemplo, imagina que é um perfil educacional, no caso aqui da Universidade de E-Commerce, normalmente as pessoas de fim de semana, elas não estão dando muita atenção para conteúdo educacional. Claro que tem pessoas que vão estar estudando de fim de semana, né? Eu não estou generalizando aqui, mas muitas pessoas que no dia de semana elas dão mais atenção para conteúdos educacionais, no fim de semana ela quer dar uma relaxada, ela não vai dar muita atenção para esse tipo de conteúdo, ela vai dar mais atenção, sei lá, para conteúdo de entretenimento, um conteúdo para ela distrair mais do que um conteúdo para aprender. De novo, não estou generalizando. Tem pessoas sim que de fim de semana é o tempo que ela tem livre, que é o tempo que ela vai usar para estudar, para aprender. Mas no mercado em geral você tem que entender como que seu público se comporta de fim de semana e qual o contexto do conteúdo que você vai postar no fim de semana e se você vai postar no fim de semana. Porque às vezes não faz sentido você postar no fim de semana ou postar um conteúdo ali com um contexto mais específico, que seja só para manter a sua audiência conectada, mas não é um conteúdo tão denso, porque se for denso a pessoa talvez não dê tanta atenção, dependendo do seu público-alvo, beleza? Legal. Então, em relação aos melhores horários, tem essa questão. Então, primeiro eu falei, faz sentido, né, essa questão de horário? Tem um melhor horário para eu postar? E nesse primeiro ponto, que como funciona o algoritmo, eu te expliquei que pode sim ter uma relação, dependendo do horário que você posta, que você vai ter mais alcance de acordo com o funcionamento do algoritmo. Legal. Aí eu falei que quais são os melhores horários. Então, se você tem um perfil já com histórico, dá para você ver isso. E se você não tem, eu falei quais são os melhores horários aqui, baseado numa métrica geral, né? E agora, por último, quais são as estratégias para a gente aplicar em relação a isso? Uma primeira estratégia que você tem que ficar muito atento e que eu acho que é a mais importante é você responder a seguinte pergunta: o que é melhor? Você postar um conteúdo bom em um horário que é ruim
ou você postar um conteúdo ruim num horário que é muito bom? Qual que vai dar melhor aqui? Um conteúdo bom num horário ruim ou um conteúdo que é ruim num horário bom? Se você respondeu que o conteúdo ruim no horário bom vai se sair melhor, você está enganado. Porque quem manda sempre vai ser o conteúdo. Se você posta um conteúdo que ele é muito bom, mesmo que você postou num horário ruim, esse conteúdo ele vai conseguir te dar engajamento, vai conseguir te dar alcance. Por quê? Lá no funcionamento do algoritmo, quando eu falei, quando o Instagram mostra o seu conteúdo por uma amostragem de pessoas ali inicial, se o seu conteúdo for bom, essas pessoas elas vão interagir. Por mais que as pessoas ali são poucas pessoas, porque você postou num horário que não é tão bom, então vai ter menos pessoas vendo, mas essas pessoas que estão vendo vão interagir positivamente, vai ter tempo de retenção no seu conteúdo. Isso faz com que o algoritmo entenda que o seu conteúdo é bom e ele vai começar a apresentar para mais pessoas. Então o conteúdo bom, ele sempre vai se sobressair, ele sempre vai ser mandatório. Então, independente do horário que você postar, se o conteúdo for bom, você vai conseguir ter o melhor alcance. Porém, se você postar um conteúdo bom no horário bom, isso pode ser potencializado. Então, conteúdo bom no horário ruim vai conseguir sair bem de qualquer jeito. Conteúdo ruim, independente do horário que você postar, ele não vai performar bem. Ah, postei um conteúdo ruim no horário bom. Não vai adiantar muita coisa porque o conteúdo é ruim. Então, o melhor dos mundos é conteúdo bom no horário bom, né? Então, como eu falei, conteúdo bom no horário ruim, mesmo assim você vai conseguir ter uma boa repercussão, um bom engajamento, mas o conteúdo bom no horário bom potencializa ainda mais, porque o seu conteúdo sendo bom, as pessoas, você postando no horário que é bom, mais pessoas vão ter acesso àquele conteúdo inicialmente nessa amostragem e isso vai fazer com que você alcance mais pessoas por aquele engajamento inicial. Então, essa é a principal informação, né? O seu conteúdo, ele é o principal fator decisório, independente do horário. Claro que se o horário for propício, né? Você escolher um horário bom, isso vai ser potencializado, beleza? Um segundo ponto aqui, que o ideal é você postar ali mais ou menos 30 minutos antes do início do horário de pico. Então se você identificou, pô, meu horário de pico aqui pelo que eu tô vendo nas estatísticas, ele é das 18 às 20, por exemplo. E aí, se você postar entre 18 e 20, vai ser o horário que os seus usuários vão estar mais ativos. Mas pode ser que os seus concorrentes, né, várias pessoas também estão postando nesse horário. Então vai ter muito mais post para essas pessoas visualizarem do que em horários que tem menos concorrência. Então quando você posta um pouco antes desse horário de pico, você tende a alcançar mais pessoas ou estar primeiro, né? Você aparecer antes dos seus concorrentes ou de pessoas que estão postando naquele horário, isso pode dar uma vantagem. Mas lembrando, o conteúdo tem que ser bom. Independente se você postar 30 minutos antes, postar no horário de pico ou postar no horário que não é tão pico, se o conteúdo for ruim, de nada vai adiantar. Mas uma dica é você postar um pouco antes do horário de pico para que você não pegue todo aquele congestionamento, né, de pessoas postando naquele horário que tá todo mundo ali disputando a atenção das pessoas. Então esse é um ponto importante. Só uma ressalva aqui, tem alguns horários que não é interessante postar, por exemplo, de madrugada, né? A maioria dos nichos, a maioria do público na madrugada vai estar dormindo, né? A pessoa não vai estar ali no Instagram. Claro que tem pessoas que estão no Instagram, tem pessoas que ficam a madrugada toda, mas talvez pro seu público não seja o melhor horário para você postar, porque você vai ter pouco engajamento. Então tem que tomar cuidado com isso, falar, então eu vou postar no horário que não tem ninguém postando, porque aí só eu tá postando, ou eu vou ter muito menos concorrência. Você pode até testar, mas quando isso acontece, significa que também tem poucas pessoas assistindo, pouca audiência disponível ali, e talvez a audiência que esteja disponível não seja a mais qualificada para o seu tipo de negócio, para o seu tipo de produto, beleza? E uma terceira estratégia aqui, que parece ser básica, mas não é você testar sempre. Então você tem que testar, você tem que descobrir a sua métrica, você tem que descobrir as métricas pro seu público. Então você vai testar. Então, essa semana aqui eu vou postar na faixa de horário X, beleza? Você vai coletar as informações. Na semana que vem eu vou postar numa faixa de horário Y e você vai comparar. Claro que, dependendo do conteúdo que você postou, você tá comparando o horário com conteúdos diferentes. Então, eu postei um conteúdo que foi muito bom às 6 da tarde e agora eu vou comparar com o conteúdo que eu postei na semana que vem que não era tão bom ao meio-dia. E aí fica difícil porque o horário é diferente, mas o conteúdo também é diferente. E aí, como eu falei, o conteúdo bom é o que é prioritário, né? O conteúdo bom é o que manda em tudo isso, né? O horário ele só potencializa ou não, mas o conteúdo bom que define. Mas o teste é fundamental, você tem que testar que tipo de conteúdo te dá mais engajamento, independente do horário, e quais horários você tende a ter mais engajamento. Que hora que você junta isso, o tipo de conteúdo que tá bom, que as pessoas estão gostando mais, com os horários que dá mais engajamento, você faz essa junção, aí você potencializa o alcance e o engajamento com a sua conta no Instagram, beleza? Bom, então aqui eu mostrei qual é o melhor horário para você postar no Instagram, baseado em todas essas questões que você tem que analisar, né? Não é uma matemática simples, posta nesse horário que vai estar sempre bom. Não, tem que ter toda essa análise para você entender o que é melhor para você, no seu cenário, no seu contexto, dentro do seu público-alvo. E aí você aplicando, né, seguindo esses pontos aqui, com certeza você vai melhorar, né, o alcance e o engajamento das suas postagens no seu Instagram, beleza? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar no e-commerce da forma certa e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.